Olá, irmãos, bom dia. Hoje é 6 de junho e nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical online. Nós, nesse mês, estamos estudando sobre os 10 mandamentos da revista da Convenção Batista Fluminense. E hoje nós vamos estudar o 9º assunto, que fala sobre em confronto com a verdade. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Esse confronto da palavra de Deus com as chamadas mentiras ou falso testemunho são muito importantes para a nossa vida em todos os tempos, principalmente nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós vemos uma grande ou alarmante vida de muita gente que sobrevive e alguns até vivem e enriquecem das chamadas mentiras e dos falsos testemunhos. Pois bem, a revista nos traz uma abordagem sobre questões que a gente precisa avaliar. A questão das consequências desastrosas que pode trazer na vida das pessoas. Imagine você ser vítima de um mau testemunho. Como você se sentiria? Imagine você saber que uma pessoa da família é vítima de um mau testemunho. Como você se sentiria? Imagine como você se sentiria sabendo que uma pessoa que você ama, que você gosta, um grande amigo foi vítima do mau testemunho. Então, a questão do mau testemunho não é só uma questão lá jurídica, que pertence aos julgamentos, aos tribunais, não. Ela também é, com certeza, algo bem social no relacionamento das pessoas. E a gente precisa viver e sobreviver nesse mundo de tantas loucuras, de tantas mentiras, de tantas palavras que nascem na cabeça e no coração dos homens ímpios e tem feito, com certeza, muito mal às pessoas. Quando a gente lembra na palavra de Deus e chega nos textos bíblicos, lá no passado a gente via que os hebreus pagavam com a própria vida. O mau testemunho era sinônimo de morte. Aqui na lei brasileira é mais leve, são 3 anos de reclusão. E isso se acontecer, porque do jeito que nós estamos vendo as coisas hoje, muitos casos não chega sequer nem prender as chamadas pessoas que levantam falso testemunho. Mas como é que vamos caminhar diante dessa situação, nesse mundo de tantas dificuldades da gente entender que a verdade precisa prevalecer? Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que na palavra de Deus, em algumas situações, nós vamos ver o povo de Deus criando situações. Quando você chega, por exemplo, estudar a vida de Abraão, você vai ver que ele realmente contou uma inverdade para Faraó. Depois repetiu para Abimeleque, dizendo que a Sara era sua irmã, depois uma meia-irmã. Tudo isso para tentar, na verdade, tapear, porque ele não se sentiu encorajado para falar a verdade. Ora, Abraão não é uma pessoa qualquer, não é um carinha qualquer, é o tremendo Abraão. E quando nós olhamos para Abraão e olhamos para hoje, pessoas nos dias de hoje, a gente pode imaginar que é possível as pessoas vacilarem, principalmente no seio da igreja, no meio cristão. Eu, lendo esse texto da revista, lendo esse estudo,
achei alguns momentos até interessantes e eu me lembrei de um caso de um líder religioso que morava a sua igreja, melhor, a sua igreja era próxima a uma comunidade. E naquela comunidade, de vez em quando, tinha lá os rapazes, entravam em brigas, e um deles escapou. E chegou na igreja, o pastor estava na porta, e ele entrou e disse, pastor, me salva. E entrou no templo. Alguns minutos depois, veio várias pessoas, e o líder veio, tudo armado, muito bem. E conhecendo que aquele pastor era um homem de Deus, um homem sério, um homem que merecia confiança da comunidade, ele perguntou para aquele líder religioso, pastor, fulano de tal entrou nessa casa? Ele então olha coloca a sua mão na sua camisa, em um dos primeiros botões, e disse assim, meu jovem, nessa casa não entrou ninguém. E aquele rapaz disse, está bem, e foi embora. Minutos depois, aquele rapaz agradeceu o pastor. Disse, pastor, o senhor, eu te agradeço porque o senhor me guardou aqui. Mas ele usou uma meia-verdade, uma verdade interessante. Por essa casa, ou nessa casa, não entrou ninguém. Ele estava falando da casa do botão. Queridos, há muitas invenções no meio do povo de Deus, nas igrejas. Pessoas, às vezes líderes, que contam cada história que a gente fica, às vezes, sem saber se aquilo realmente é fé ou, na verdade, é a verdade. Caminhando um pouco mais, nós chegamos, então, no segundo ponto, que nós vamos trabalhar sobre o falso testemunho em rota da colisão. Já é o terceiro ponto. Essa questão de dar o choque entre a verdade e a mentira, ela causa situações terríveis. E eu agora me lembro de alguém muito importante na palavra de Deus, que foram os hebreus mesmo, né? Naquele tempo da lei, naquela caminhada da lei, né? E eles então viviam sob aquela pressão da lei, teria que cumprir os 10 mandamentos. E quando a gente pensa nas parteiras, quando a gente pensa nas parteiras que elas chegaram a dizer que elas receberam a informação de quem? De Faraó. Porque os hebreus estavam lá na terra deles. Todas as leis dos egípcios realmente tinham que ser cumpridas. E os hebreus estavam ali. Eles eram escravos. Então o Faraó disse, todos os meninos que nascerem, homens que nascerem, do sexo masculino, vocês podem matar. Tudo bem. Aquelas leis eram severas. Aquelas leis eram duras. Mas aquelas mulheres acharam por bem não matar os garotos, porque acharam bonito as crianças. E quando o faraó interrogou, elas disseram que as mulheres hebreias eram muito fortes. Por isso elas não conseguiram matar os garotos. São verdades, meias verdades que a gente vê acontecer. Quando chegamos com Raabe era uma prostituta que escondeu os espias de Josué. Então, quando os soldados chegaram na casa dela, ela disse que não sabia a direção que eles passaram, né? E eles foram embora e ali os espias sobreviveram. E a gente olha para a Bíblia e olha para a visão de Deus, a visão do homem, a gente olha para isso e a gente vai tirando lições e a gente pensa que pode continuar mentindo. Mas aquilo foi casos à parte, casos que aconteceram. Jesus aprovou
a situação de Raabe, porque foi em defesa da vida daqueles homens, e só Deus sabia o coração daquela mulher e a situação dela diante das leis lá daquela terra. Quando também nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que hoje em dia, cada pessoa que vive dentro das igrejas tem uma linguagem diferente, mas são poucos, a gente fala poucos porque são poucos mesmo, aqueles que pensam para falar e quando fala a verdade. Isso é muito importante, irmãos, porque Jesus, quando ele esteve ministrando, ensinando, a gente percebe que ele dizia o seguinte, vários textos bíblicos, em verdade eu vos digo, para dizer que a verdade tem uma importância muito grande na vida da igreja, na vida dos seus filhos, na vida de quem tem compromisso com ele. Já caminhando para o final, nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Tudo bem. Então, a mentira é filho do diabo. E aqui, quando ele vai chegando já no final, ele diz, se a mentira é filha do diabo, a fofoca é filha do maligno. Porque nós sabemos que nos dias de hoje, as pessoas valorizam muito mais a fofoca. Está aí na telinha da televisão, por todos os lugares. As pessoas dão mais valor sentar na sua sala para ver as fofocas de uma televisão com a outra, falando dos artistas, falando de pessoas importantes, empresários, a nível de fofoca. E aquilo se torna um meio de vida. Aquelas pessoas ganham dinheiro com isso. Então, passou a ser importante. Mas quando se apresenta a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação, as pessoas, não, isso eu não quero para mim. Parece ou é uma verdade que a nossa sociedade está se acostumando com a mentira. Ao lado dos adultos, dos jovens, as crianças vão olhar para os seus pais e vão perguntar: se o meu pai é um homem de verdade, a minha mãe é uma mulher de verdade, ou na igreja ela fala uma coisa, ou ele fala uma coisa, e aqui na nossa casa eles falam outras coisas. É preciso que tenhamos cuidados, queridos, porque em meio a todas essas atividades de fala, de dizer alguma coisa, o falso testemunho pode brotar. E quando o falso testemunho brota dentro de um lar, corre um perigo muito grande, porque nós sabemos que nós, as famílias, estamos construindo vidas para o futuro. Estamos construindo mulheres e homens que vão adentrar na sociedade. E lá na sociedade eles vão ser exemplo dos pais, vão ser exemplo da família. Eu fui criado, apesar do meu pai ser católico e minha família, mas o meu pai tinha um rigor muito grande com a verdade. E vícios, essas coisas, meu pai, não sei se ele algum dia bebeu alguma bebida alcoólica, não sei se ele usou, sei que cigarro ele nunca usou, mas o meu pai, ele se escondia dos nossos olhos. Eu digo isso porque nós não víamos. Nós víamos, sim, o rigor da verdade. E brotou, todos os seus filhos são trabalhadores, nem todos são evangélicos, nem todos são cristãos, convertidos, mas a gente, de vez em quando eu falo com meus irmãos, diz, nosso pai é um homem, ou ainda é um homem de verdade. Hoje está completando quase 100 anos, mas ainda é um homem que gosta da verdade. Aquilo serviu muito para mim como exemplo. Seja meu irmão, minha irmã, uma pessoa de verdade. Seja uma pessoa em que os seus filhos possam ver em você, que você verdadeiramente vive a verdade. O que não é fácil, como eu já disse, no meio evangélico, no meio da igreja, no meio do povo que se chama cristão, há muitas condições, a gente vê isso de pessoas, ou da boca de pessoas, brotar palavras que nos entristecem às vezes. Chegando agora já na parte bem final, nós sabemos que
a gente lê a palavra, nós aprendemos da palavra, nós queremos viver a palavra, né? Somos ensinados para viver a palavra. Mas aí eu fico pensando, aqueles irmãos que sabem que a igreja, principalmente a igreja batista, em especial a igreja batista em Mutombo, ela não recebe ajuda financeira de ninguém, nem do Estado, nem do município, muito menos do governo federal, nem da maçonaria. Nós somos neutros, vivemos dos dízimos e das ofertas. E ainda, ensinamos a palavra de Deus, que a Bíblia diz, né, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, não é? A casa do tesouro, para que haja mantimento. A gente aprende isso em escola bíblica dominical, culto de doutrina, está sempre aprendendo. Só que fazemos como Ananias e Safira. O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles venderam a propriedade e tiraram, não o dízimo, mas uma quantia bem inferior, e levaram aos pés dos apóstolos. Um morreu, o outro morreu logo a seguir. Aquilo ali é um exemplo para dizer que Deus não aceita mentiras. E nos dias de hoje, pela graça de Deus, muitos ainda não morreram, porque Deus é misericordioso. Eu também não desejo que minhas ovelhas morram, mas ainda existem ovelhas que têm uma cabeça voltada para não entregar o que é do Senhor. É uma mentira também, mas não é só isso, não são só nos dízimos, nas ofertas. Existe também uma coisa de sangue familiar. Não, pelo meu irmão sou capaz de fazer qualquer coisa, mas que qualquer coisa? Se for preciso mentir, você mente? Se for preciso você ser injusto, você será? Então, isso também precisamos ter muito cuidado com essa situação. Eu me lembro que da minha igreja de origem tinham 2 irmãos. E um fez alguma coisa lá não muito agradável e o pastor levou para a assembleia da igreja. E aquele irmão foi o primeiro a se levantar e dizer, eu proponho que meu irmão seja disciplinado, porque ele está errado. E aí depois lá fora alguém perguntou, mas ele não é seu irmão? Você foi grosso? Ele disse, não, em primeiro lugar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eram jovens. E aquilo encheu o meu coração. São poucas essas pessoas que lutam pelo reino, pela verdade do reino, pela palavra em si, pelos mandamentos do Senhor. E nós precisamos abrir os olhos, porque cada dia não é muito difícil você ver os chamados falsos profetas contando cada história, oferecendo ao povo cada coisa que eles não podem oferecer, não têm condição de oferecer. E a gente vê movimentos, igrejas ou templos lotados de pessoas ali com seus olhos abertos, com ansiedade, pensando que estão vivendo a verdade. Porque a força da mentira, ela transforma a mente da pessoa. Né? Diz que uma mentira bem contada vale por 10 verdades. Isso é apenas uma expressão. Nós sabemos que a verdade bem contada, ela pode transformar uma nação, porque a palavra de Deus tem poder. Queridos, que Deus abençoe, que essa escola bíblica dominical possa servir de exemplo para a sua vida. Né? Não vamos pegar o exemplo de Abraão, não vamos pegar o exemplo nem mesmo da mulher lá com os espias, né? Não vamos pegar esses exemplos, porque a Bíblia diz o seguinte, o ponto final da palavra de Deus fica as expressões ou a impressão da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que vai libertar e vai livrar o homem da condenação do pecado. Essa verdade que nós precisamos cada dia amar. Muitas pessoas, às vezes, temos que ser um pouco duro em determinados momentos, mas a bem da verdade. Porque a verdade, ela realmente nos traz vida. E o Senhor Jesus sempre usou a palavra em verdade eu vos digo. Que Deus, então, nos abençoe nesse dia 6 de junho, e que juntos possamos continuar com os 10 mandamentos
vivendo pela graça aqui no Novo Testamento. Sabemos que a lei era muito forte, a lei naqueles dias era difícil, mas agora o Senhor Jesus morreu, derramou o seu sangue, entregou a sua vida por amor para salvar a nós, e Ele pede que amemos um aos outros como a si mesmo. Ele pede realmente que sejamos amorosos a ponto de amar a sua palavra, amar ao Senhor e amar ao próximo, perdoando cada dia. Que Deus nos abençoe. Endereço da igreja, Rua Guilherme Santos Andrade, 428, um bairro aqui bem próximo do centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quando você achar por bem, todos os domingos à noite estamos abertos para recebê-lo. Nós somos gratos pela vida de todos os membros da igreja, de todos aqueles que assistem à nossa igreja, todas as nossas ovelhas. Que Deus abençoe os idosos, os jovens, os adolescentes, né? Os adultos, as crianças. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar encerrando essa live desse dia. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, e te rogar para que abençoe grandemente a nossa igreja, os ouvintes, aqueles que estão assistindo esse momento, ó Deus, dirige, libera bênção sobre nós, mas que, ó Deus, aprendamos que a melhor coisa é falar a verdade, é estar na tua presença verdadeiramente. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.